Bom dia, graça e paz. Glória a Deus, manhã de primavera que o Senhor nos preparou. Feliz com Deus, irmãos. Nosso centro de formação continua. Hoje de manhã, trilha de treinamento. Muitos irmãos aí crescendo e se aperfeiçoando no Senhor. Ontem teve um evento muito bacana aqui na igreja, conduzido pelo Mag Extreme, onde mais de 100 jovens, acho que em torno de 130 jovens, evangelizaram aqui nos bairros e fizeram... Oi? Evangelizaram nos bairros aqui, fizeram um culto no Parque Rafael Lazuri, e eu creio que uma semente foi plantada na nossa região, uma semente foi plantada em vários corações, que vai produzir frutos no tempo certo, no nome de Jesus. Eu quero agradecer também aos irmãos que ajudaram, que foram voluntários aqui, que estão até agora com dor no braço, de tanto trabalho, mas que a recompensa para a sua vida, que o Senhor venha retribuir, infinitamente mais, aqui na terra e no céu, para a glória do Pai. Eu só não vou citar nomes, irmãos, para não esquecer de ninguém, mas vários irmãos das demais áreas da igreja, ajudando, cozinhando, preparando, carregando cadeira, fazendo churrasco. Só o Senhor pode retribuir esse esforço e essa dedicação, amém? Quero deixar mais uma vez, o Berg já citou aqui, mas quero deixar mais uma vez o abraço do nosso pastor, que está num compromisso agora de manhã. E na sequência, teve o falecimento de uma amiga muito próxima dele, da Kátia, e na sequência ele estará lá também no velório, no sepultamento, e que a gente continue orando para que o Senhor venha confortar as famílias, os corações, e até mesmo a vida do pastor e da pastora, que estão bastante sentido com essa perda que tiveram no dia de hoje, amém? Irmãos, com relação ao projeto de expansão, a obra continua, tem um vídeo novo, se os irmãos puderem passar o vídeo. A gente continua arrecadando, a gente continua trabalhando, e o nome do Senhor sendo glorificado, amém? Enquanto os irmãos preparam ali, vão passar depois, pode ser no final, tá? Não tem problema. Mas a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite, ainda com o tema fiel, ensinável, nessa manhã, né? Já estou lá na frente. Fiel, ensinável e disponível, ainda debaixo desse tema, dessa série, fiel, ensinável e disponível. Então, nesta manhã maravilhosa, nesta manhã, nós vamos... O que o Senhor colocou no meu coração, irmãos? Não sabote a sua história. E essa palavra, ela tem várias bases na Bíblia, que eu vou trazer algumas aqui para nós, vou falar de alguns juízes, vou falar de algumas parábolas de Jesus, mas você pode falar para o seu irmão, não sabote a sua história. Irmão, não sabote a sua história. Dentro desse tema, fiel, ensinável e disponível, quem aqui já ouviu alguma vez... Você tem muito potencial para isso. Levanta a mão, irmão, levanta a mão. Eu quero ver, para depois ficar marcado. Eu quero, vai filmar e vai sair na filmagem o seu rosto. Você já ouviu a expressão, você tem muito potencial para isso. Você sabia que essa expressão ela pode ser um convite ou um indício de algo que Deus quer fazer na sua vida? Você sabia que essa expressão pode apontar para um destino, pode apontar para o futuro, que às vezes o Senhor está te dando um destino a partir dessa expressão? Você tem muito potencial para isso? Você tem muito potencial no seu trabalho, você tem muito potencial no ministério, você tem muito potencial para liderar uma célula, você tem muito potencial para estar no ministério de louvor, você tem muito potencial para cuidar de pessoas, você tem muito potencial para pregar. Você já ouviu isso e eu já ouvi isso. Mas existem algumas situações na nossa vida, e eu vou falar aqui de 4 principais situações que sabotam a nossa história. E a gente pega esses indícios, que pode indicar também um dom, que pode indicar um talento natural que a gente tem, e a gente pega esses indícios e a gente guarda no bolso. E a gente deixa lá no fundo do nosso baú. E a gente esquece que um dia isso talvez veio como promessa. Hoje nós vamos tirar essas promessas do fundo do baú. Hoje nós vamos tirar esses indícios do fundo do baú e a gente vai colocar para trabalhar. Nós vamos pôr para jogo na obra do Senhor no nome de Jesus. Na obra, no reino e na sociedade. Até mesmo uma criança, né, irmãos? Às vezes a gente vê um potencial para algo específico. Tem crianças, tem pessoas jovens que começam a liderar, começam a fazer, tem proatividade. Irmãos, eu falo uma coisa que... eu entendo como verdade, o mundo não tem crise financeira, o mundo não tem crise econômica, a única crise que tem no mundo de verdade, ou pelo menos a maior delas, que origina todas as outras, é uma crise de proatividade. De pessoas que falam, vamos fazer? Eu estou aqui, conta comigo. Todos os problemas, irmãos, ou a maioria deles que a gente vê, poderiam ter sido evitados, se alguém tivesse de boa vontade falado, vamos resolver? Vamos evitar que o problema aconteça?
Vamos ser proativos no reino, na obra, no trabalho, aonde for? Mas enfim, nós vamos falar sobre isso, sobre não sabotar a nossa história. Então a gente vai falar dos 4 sabotadores, os principais, ou alguns que eu elenquei aqui. E nós também vamos falar depois como não sabotar a nossa história, como dar passos práticos. O inimigo, irmãos, muitas vezes não, isso é bíblico. O inimigo sabe que ele não pode te parar. O inimigo, ele sabe que ele não pode te derrotar. Porque a partir do momento que você aceitou Jesus, você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Mas o inimigo, às vezes, ele usa uma estratégia que ele usou lá em Números, capítulo 22, 23, 24 e 31, aonde fala a história de Balaão e Balaque. Balaão e Balaque. Números capítulo 22, a Bíblia fala que Balaque era o inimigo do povo de Israel, e eles queriam derrotar o povo de Deus. Ele queria derrotar o povo de Deus. E ele chama Balaão para amaldiçoar o povo, profetizar contra o povo. E Balaão, quando vai profetizar contra o povo, ele não consegue profetizar contra o povo de Deus, porque ele fala, eu não consigo amaldiçoar uma igreja, um povo, uma família, que é bendito por herança. Ele é abençoado desde que ele nasceu, ele não está no meu reino. O inimigo, Balaão estava falando, ele não está no reino das trevas, ele está no reino da luz. Então o inimigo não tinha poder contra o povo de Deus. Mas Balaão libera uma estratégia para Balaque. Eu estou confundindo porque a gente vai falar de Balaque também. Balaão libera uma estratégia para Balaque. Ele fala, só existe uma forma da gente parar a igreja, da gente tentar paralisar esse povo. E a única forma é convencer eles a se auto-sabotarem. A única forma do inimigo paralisar a sua vida é se você, pelas suas decisões, pelas suas escolhas, ou se eu, pelas minhas decisões, pelas minhas escolhas, sabotar a minha própria história. A Bíblia diz que nós somos a igreja de Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Você é a igreja que avança, você é a igreja que segue. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A única coisa que o inimigo pode é tentar nos persuadir a, em algum momento da vida, sabotar a nossa própria história. Como eu disse, pegar as promessas, colocar num baú, trancar aquele baú a 7 chaves e esquecer que um dia nós somos chamados por Deus. O maior desafio de todos os líderes da atualidade é convencer as pessoas de quem elas realmente são e do que elas realmente são capazes. O inimigo, às vezes, ele trabalha na nossa história de uma forma tão terrível que ele tira a nossa fé, a nossa convicção em muitos aspectos. E a gente se sente indigno, tomado de culpa, tomado de condenação. A gente não se enxerga capaz de fazer aquilo que Deus tem nos colocado para fazer. Isso acontece devido a uma identidade machucada e distorcida que o inimigo tenta colocar sobre os homens desde a infância, para, através de traumas, invalidações e narrativas, minimizar o seu potencial em Deus e a partir de Jesus. Então o inimigo vai colocando narrativas e tentando traumatizar a sua vida, com histórias, com situações. Nós vamos ver todas elas aqui na Bíblia. Porque assim foi com os homens de Deus, assim foi com os reis, assim foi com os profetas, assim foi com os sacerdotes, assim foi com todo aquele que Deus quis levantar na terra. O inimigo tentou invalidar a sua história com situações, para fazer eles não entenderem que eles poderiam dar um passo em Deus. E o texto base, irmãos, para essa ministração é a parábola do banquete nupcial, que está em Mateus 22, dos versículos 1 ao 14, e nós vamos ler aqui e vocês já vão entender tudo. Mateus capítulo 22, os versículos do 1 ao 14, eu vou falar aqui também de pessoas que, pelas suas escolhas, começaram a sabotar a sua própria história. Essa é uma parábola de Jesus, e a Bíblia nos diz, eu estou com a versão Almeida Corrigida Fiel. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, guarda essa expressão, eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então aos servos, as bodas na verdade estão preparadas. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos.
Ide, pois, às saídas do caminho, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado. Então, mesmo dentre aqueles que vieram, tinha um ali que não estava trajado, com vestes de núpcias, com vestes de festa, de bodas. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai os pés e mãos, e levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vocês conseguiram entender que nessa parábola não tem inimigo? Teve os convidados do rei. Teve aqueles que não quiseram ir diante do convite do rei. Teve aquele que aceitou ir, mas foi por ir também. Não se preparou para isso, não se vestiu para isso. Mas nessa parábola não tem inimigo. Jesus, ele não dava ibope para o inimigo. Jesus sabia que um cristão posicionado, uma pessoa que aceita ele, que se posiciona, nada pode parar. Mas as decisões desses homens que foram convidados foram completamente o diferencial da sua história. O rei, nós vemos aqui, o texto deixa claro que todos que estavam ali foram chamados, mas nem todos que estavam ali foram escolhidos. Deus coloca potencial sobre cada um de nós. Deus libera dons, Deus libera talentos, Deus libera propósito, Deus libera chamado. A decisão vai ser nossa. O que nós vamos fazer com isso que Deus tem colocado nas nossas mãos? Se a gente vai gerenciar essa história, se a gente vai governar sobre essa situação, ou se a gente vai fazer como esses homens, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Essa semana o Senhor falou com você em algum lugar, sobre uma possibilidade, sobre uma alternativa. O rei está te convidando para algo maior. O rei convidou esses homens para algo maior, para algo mais excelente, para as bodas. Nós podemos dizer que aqueles que pelos seus diversos motivos não aceitaram o convite, eles sabotaram a sua própria história e o seu destino. Eles deliberadamente declinaram do convite do rei. Eu pergunto para você, se um rei te convidasse para ir para a festa do filho dele, o príncipe, vou pagar sua passagem de avião, vou dar suas roupas, vou te preparar, vou te dar um banho, vou organizar a sua vida, para você vir para a festa do meu filho, você declinaria? Esses homens declinaram. E nós vamos entender aqui também por que eles declinaram. E que às vezes a gente faz isso sem perceber. Mas nessa manhã, no nome de Jesus, o Senhor vai nos ensinar a policiar a nossa história e gerenciar a nossa história. Para a gente não cair nessas ciladas de sabotar a nossa própria vida, a nossa própria história. Sabotar a própria história é quando por qualquer motivo não vivemos o que podemos viver, ou não realizamos o que podemos realizar a partir de Jesus. Jesus morreu na cruz. Existe um poder na morte, existe um poder na ressurreição. Se você aceitou, esse poder ele está liberado sobre a sua vida. Ontem os jovens que estavam aqui foram ativados profeticamente. E cabe a você dar um destino para aquilo que você recebeu. Cabe a você dar um destino para as promessas que você recebeu. Para as palavras que você recebeu no seu coração. Ou da mesma forma, enterrá-las também, mas o convite foi feito. Nessa parábola acima, muitas pessoas tinham potencial, muitas foram chamadas. Esses convidados que Jesus estava falando, nessa parábola especificamente, naquela situação, Jesus estava falando sobre os religiosos de Jerusalém e sobre os judeus principalmente. Os principais inimigos de Jesus naquela ocasião eram os fariseus, que eram uma escola judaica, e os saduceus, que era a elite política, que também a maioria deles eram religiosos. Então, nesse momento aqui, os principais adversários de Jesus naquela situação eram os religiosos, os fariseus e os saduceus. Não tinha problema ser fariseu, para algumas pessoas era uma bênção. Gamaliel era o fariseu e ele foi um homem muito abençoado. O problema do fariseísmo ali naquela situação é que muitos se tornavam hipócritas e cobravam das pessoas aquilo que eles não faziam. E isso se torna um problema. Mas o que Jesus está falando ali? Mesmo os fariseus, eles foram chamados. Mesmo os saduceus, eles foram chamados. Mesmo os religiosos, eles foram chamados. Mesmo os membros do Sinédrio, eles foram chamados. Deus tinha chamado a todos, Deus tinha um plano que envolvia todos, e cada um de nós, e a nossa família. Mas esses eles declinaram, eles não aceitaram o convite, negligenciando o chamado e também sabotando a sua própria história. Jesus veio naquele primeiro momento para os seus, e os seus não o receberam, está em 1 João capítulo 11, 12. Veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam.
E esta graça, ela veio também sobre as nossas vidas, porque a todos que o recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Somos eu e você. Então Jesus chamou os primeiros convidados. Os primeiros convidados não aceitaram o convite. Ainda assim, o rei volta a chamar a todos os demais que se encontrassem pelo caminho, e muitos vêm. Então, os primeiros não vieram, mas depois muitos vieram. E esses segundos que vieram somos eu e você. Porque o evangelho chegou até nós. A palavra chegou até nós e nós o aceitamos. Mas esses segundos que vieram, apesar deles terem vindo, de terem aceito, muitos não se vestiram das vestes que precisavam se vestir. Porque muitos também se colocaram como religiosos. Até foram para a igreja, até foram para a célula, até entraram no grupo. Mas a palavra não se enraizou, não deixou que a palavra se enraizasse no seu coração, não criaram raízes e principalmente não viveram uma transformação na sua vida, no seu caráter, na sua forma de ser. Porque muitos vêm, mas reluta contra a nova natureza que Cristo tem para as nossas vidas, reluta contra o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, não abrindo mão das suas velhas obras, das suas antigas obras, da sua velha maneira de ser. Esses são aqueles segundos, são aquelas segundas pessoas ali, aqueles segundos convidados que vieram para as bodas, mas não se ultrajaram das vestes, não se vestiram das vestes de santidade, não se vestiram das vestes de um novo caráter, deixou algum resíduo de alguma coisa no seu coração, na sua vida, e esses também foram lançados nas trevas exteriores, esses também foram chamados, mas no final eles também não foram escolhidos, e também sabotaram a sua própria história. Mas o que o Pai tem para nós não podemos nos conter em sermos apenas potenciais, em sermos apenas chamados. A gente precisa se tornar a realidade do céu na terra, daquilo que Deus tem para a nossa vida. A nossa história, ela não pode terminar como um potencial. Você não pode aceitar passar 10, 15, 12, a sua vida inteira como um potencial para algo mais excelente que Deus tinha para você, sem nunca chegar lá. O que o céu tem preparado para você é que você se torne a realidade daquilo que Deus planejou. Se torne a realidade daquilo que Deus planejou e que Ele tem liberado com sinais na sua vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, na sua carreira profissional, no seu ministério, em todas as áreas. O céu tem para você uma nova realidade. Nós não podemos nos conter em ser chamados, nós temos que nos posicionar para sermos escolhidos. Primeira coisa, aceitar o convite. Segunda coisa, agora que a gente aceitou o convite, vamos nos vestir das vestes, das bodas, das vestes da santidade, da comunhão com o Espírito, do novo homem, da nova mulher, deixando para trás as coisas que se passaram, a nossa antiga maneira de ser, e vivendo a partir de uma nova natureza. E quando você aceita no seu coração, de dentro para fora, viver a partir de uma nova natureza, tudo vai ficar mais fácil para você. Eu sei que acordar cedo hoje para vir para a igreja não foi um peso para você. Você sabe por que não foi pesado para você? Porque existe uma nova natureza na sua vida. Para as pessoas que estão debaixo da velha natureza seria um fardo, seria um peso, seria uma coisa difícil. Mas para você foi fácil, porque tem uma nova natureza que borbulha dentro de você. O que a gente tem que fazer é dar vazão para essa natureza, para essa nova natureza. E quais são os principais sabotadores de história que nos deparamos constantemente e que nós vimos aqui no texto? Então, se você puder anotar, anote, se não, anote no seu celular. Depois a gente também libera essa palavra que está escrita. É de Deus para a nossa vida, falou comigo, creio que vai falar ao seu coração, vai falar com cada um de nós. E durante essa semana o Senhor me deu alguns insights, o Espírito me deu alguns insights para que eu, a partir da próxima semana, precise me posicionar. Porque eu também entendi, irmãos, que saboto a minha história em várias áreas da minha vida. E eu falei, Senhor, eu não vou mais me sabotar. Eu não vou mais me esconder. Porque a Bíblia fala, levanta e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. O Senhor quer que você levanta e resplandeça e não se esconda. Aonde Ele te chamar. Então, o primeiro, irmãos, grande sabotador que nós vemos aqui nessa história, ele se chama desprezo. Ele se chama indiferença pelas coisas de Deus, pelo que Deus te deu, pelas promessas, por aquilo que Deus nos liberou e pelo convite. Nós demos ali que os primeiros, está lá no versículo 5
do texto que a gente acabou de ler. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O Senhor libera coisas sobre a nossa vida. O Senhor libera promessas, chamados, propósitos. Está aqui, ó. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram. Essa versão diz, não lhe deram atenção. A minha versão diz, eles, porém, não fazendo caso. O primeiro sabotador da nossa história é o desprezo. Se você receber uma palavra profética, não despreza. Toma posse, segura, guarda no teu coração. Se alguém falou que você é um potencial, não despreza. Toma posse, procura discernir, procura entender o que a pessoa está falando, o que Deus está querendo dizer ao seu coração. Nós entendemos ontem na ministração que foi liberada aqui, porque a gente pode estar recebendo uma palavra profética sem perceber. Às vezes a gente recebe uma palavra profética nos corredores, e a gente acha que isso não é profético. No ano que eu entrei aqui na Comunidade da Graça, estava batendo a laje ali do Ministério Infantil dessas salas. E o pastor desafiou os irmãos a virem ajudar, eu vim ajudar, eu estava de férias no meu trabalho, e eu falei, estou de férias, viajei a primeira semana ou a última, estava livre em casa, vou ajudar. Vim aqui ajudar, depois fiquei 3 dias de cama. A próxima vez que a gente for encher uma laje, irmãos, eu convido você a contratar uma bitoneira. Mas olha que foi só para subir os trilhos, né? Subir os trilhos, arrumar as lajotas, e eu vim. E eu vim, irmãos, com roupa de trabalho, né? Então, todo rasgado, todo sujo, todo cheio de cimento, enfim. O pastor me viu passando ali no corredor, não me conhecia. Ah, tudo bem, tudo bem. Aí cruzou ali no corredor, eu todo sujo daquele jeito. E o pastor, eles perguntaram se precisava de alguma ajuda, dinheiro para comer, dinheiro para comprar uma roupa. Eu falei, não, pastor, eu vou almoçar em casa, eu vou e volto. Ah, então, quer que a gente te abençoe com o combustível, que você veio ajudar aqui? Quanto que você cobrou na diária? E eu falei, não, pastor, foi uma oferta. Eu quase pedi R$30 pela minha... E aí o pastor falou, eu falei, eu estou trabalhando, estou de férias, mas vim ajudar. E o pastor, quando você voltar para o seu trabalho, falou normalmente. Quando você voltar para o seu trabalho, você vai ter um aumento de salário. Eu não considerei, irmãos. Eu levei na brincadeira, como aquelas palavras que a gente libera, né, de bênção. Ah, Deus vai te abençoar. Eu levei assim. E esqueci disso. E terminei o trabalho e passou. E quando eu cheguei no meu trabalho, a empresa estava por um período onde as pessoas estavam trabalhando de segunda a quarta com um salário reduzido. E quando eu voltei lá, eu fui colocado num setor que estava trabalhando de segunda a sexta normal, sem redução de salário. E a gente tinha umas demandas diferentes ali, e foi um período que eu recebi muita hora extra e ganhei tanto dinheiro naquele período que o Senhor abençoou. E eu lembrei depois dessa palavra que foi liberada. Então, no nosso dia a dia, nos nossos corredores, as palavras que a gente libera, as pessoas estão liberando palavras proféticas sobre as nossas vidas. Mas por que não fala, olha, Deus manda eu te dizer, eis que eu te digo, ou assim diz o Senhor, a gente não guarda isso para o nosso coração. E essa palavra, ela passa direto, entra um no ouvido e sai no outro. E a gente, às vezes, não tem o discernimento, que é Deus que está liberando algo sobre a sua vida. Então, nós vamos aprender nessa manhã a guardar essas palavras no nosso coração, tomar posse daquilo que Deus tem falado. E não fazer como esses homens aqui, eles receberam um convite, mas eles não levaram a sério. Muito pelo contrário, no primeiro momento, eles desprezaram o convite. Não importa a ocasião, se foi por falta de conhecimento, ou se foi por uma indiferença, mas todas as vezes que nós desprezamos o que Deus já nos deu, nós corremos o risco de perder um grande destino. Para mim, a principal história, irmãos, é a história mais trágica da Bíblia sobre desprezo, é a história de Esaú. A gente conhece muito bem a história de Esaú. A história de Esaú, em Gênesis 25, 34, eu vou ler só o final, só o desfecho. Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Está aqui, ó, na versão NVI, mas está aqui. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Esaú estava com fome, veio da caça, veio do campo, estava com fome, queria um guisado, e ele pede para Jacó preparar o guisado, e Jacó ali, por mais que era mais fraco, mas ele tinha esse discernimento, essa visão, ele entendia que a primogenitura era uma bênção e era importante, e ele faz uma proposta para Esaú. Até aqui Jacó não enganou, até aqui Jacó comprou a primogenitura de Esaú. O problema é que Esaú, sem discernimento, ele abriu mão de uma coisa que era extremamente importante por uma necessidade pontual. E esse é o problema, irmãos, quando a gente olha para a circunstância.
Quando a gente coloca foco na circunstância, no problema, no nosso dia de hoje, às vezes a gente abre mão de coisas que são importantíssimas. A gente, por exemplo, não podemos desprezar o nosso ministério, porque às vezes vem no nosso coração, para que ministério se eu estou desempregado? Para que buscar tanto pela minha família, se não tem jeito, se meus filhos só me dão trabalho? E a gente vende aquilo que para nós é importante, que para nós é um princípio, que para nós é algo que o Senhor colocou nas nossas mãos, por causa da necessidade momentânea. Para que estar com os irmãos? Para que uma célula, se minha vida não vai para frente, se a minha vida não anda? Você está olhando para a circunstância, você está olhando para a situação e abrindo mão de princípios eternos. Esaú abriu mão de um destino, Esaú abriu mão de ser chamado de o Deus de Abraão, Isaque e Esaú, de ser chamado, de ter a linhagem real da sua família, porque ele vendeu a troco de nada. Não importa as circunstâncias, irmãos. O crente não vive da circunstância, o crente vive pela fé. E pela fé a gente faz aquilo que a gente tem que fazer à luz da palavra, ainda que o momento esteja falando que aparentemente vai ser ruim para nós, vai ser sobre um prejuízo nosso. Ainda que a situação represente um prejuízo para você no curto prazo, se mova à luz da palavra no nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em reviravolta. E Ele faz reviravoltas tão grandes que ninguém entende. A gente não entende, eu não entendo, você não entende, mas Ele cumpre as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Esaú desprezou a sua principal herança pela circunstância que estava vivendo, desprezando o seu chamado, ele não foi encontrado fiel. Quer seja pelo momento de vida, quer seja por indiferença, ou por não julgar importante, Esaú abriu mão do que era mais precioso em sua vida por um pequeno bocado de satisfação momentânea. Esaú abriu mão de algo eterno, por causa de um pequeno momento de satisfação, porque ele estava com fome e queria comer um maravilhoso guisado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo, assim como ele fez na situação de Balaão e Balaque, ele vai colocar vários guisados na sua frente. E eu vou falar, ele vai colocar mais do que guisados. Ele vai colocar banquetes maravilhosos, para você tocar naquilo que não é seu e perder a bênção de Deus. Para você abrir mão da sua santidade, para você abrir mão da sua família, a troco de nada. Para você abrir mão do seu ministério, do seu chamado, por causa de leves e momentâneas tribulações. Não despreze o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, por menor que seja. Porque na parábola dos talentos, ele deu 5, mas depois ele voltou e ele sempre volta. E aquele que dos 5 tinha trabalhado, ele multiplicou e deu mais 5. E assim é na sua vida. Se você tratar com zelo o pouco que Deus te deu, o Senhor sempre volta e libera mais sobre a sua vida. No nome de Jesus. Já são 11h20, glória a Deus, foi só o primeiro. 1 Samuel 3,13, a Bíblia diz: porque eu já lhe fiz saber que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Deus está falando do sacerdote ali. Tem algumas pessoas na Bíblia, que os seus pais eram sacerdotes, eram pessoas importantes, mas nunca valorizou o que tinha dentro de casa. Nunca valorizou a palavra que era pregada, a profecia que era liberada. Desprezou também o andar com Deus. 1 Samuel 8, a Bíblia fala sobre os filhos de Samuel, e Samuel foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. Os 2 grandes profetas do Velho Testamento em justiça foram Moisés e Samuel. Os filhos de Moisés, de Samuel, não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por mais que Samuel colocou eles como juízes em Berseba, os filhos de Samuel começaram a perverter o juízo aceitando suborno. Os anciãos do povo de Deus, os anciãos de Israel, vêm para Samuel e falam: Samuel, dá-nos um rei, porque os seus filhos não têm julgado uma justiça reta como você julgou sobre nós, e agora nós queremos um rei. A história muda de juízes para rei, o povo de Deus pede um rei, porque os filhos do profeta Samuel estavam dando problema, estavam julgando com injustiça e com suborno. Aquelas crianças que cresceram do lado, junto com um dos maiores profetas, desprezaram completamente tudo que aprenderam, tudo que viram, e se perverteram no meio do caminho. O desprezo aqui dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, e dos filhos de Samuel, Joel e Abias, pelas coisas sagradas, sabotou a própria história deles, pois eles, sendo filhos de sacerdote, não tiveram parte e nem herança em Israel. Olha que coisa terrível. Você estar no meio de um povo santo,
que está se salvando, herdando as promessas, indo para o céu. E aqueles dois e aqueles jovens abriram mão de tudo que tinha, de todas as bênçãos e de todas as promessas de Deus sobre as vidas deles, sobre suas vidas. Nós vemos na Bíblia muitas situações onde homens e mulheres tinham um grande potencial, mas jamais viveram a realidade do seu chamado ou desse potencial. Ló, sobrinho de Abraão, viveu junto com ele. Ló viu Abraão se sacrificando ao Senhor, viu Abraão honrando ao Senhor, viu Abraão adorando ao Senhor, mas ele nunca se posicionou em Deus. Na hora que ele precisou fazer as escolhas da vida dele, ele escolheu para o lado errado. Você tem um líder, você tem um irmão, você tem um tio, uma tia. Você tem um discipulador dentro da sua casa, você tem um discipulador dentro da sua célula. Não despreze o que está sendo liberado sobre a sua vida. É bênção, é vida, é bálsamo sobre as suas feridas. E maná do céu sobre a sua vida. Ló conviveu o tempo inteiro com Abraão, mas não entendeu, nunca se posicionou em fidelidade ao Senhor. E também não teve parte em herança nenhuma. E também não participou da bênção de Deus. Judas viveu ao lado de Jesus e foi chamado como discípulo, mas não vestiu as vestes das bodas. Andou com Jesus, viu os milagres. Poderia ser como Pedro, a coluna da igreja. Poderia ser como Paulo, apóstolo dos gentios. Mas também nunca se posicionou. A gente sabe que ele era o filho da perdição, mas ele nunca se posicionou para isto, para ver algo melhor em Deus. É importante entender que isso é um princípio, e como princípio vale para todas as áreas da nossa vida. Às vezes você está do lado de um grande profissional, absorve o que ele tem para te ensinar. Não despreze essa oportunidade que Deus tem te dado de crescer, de se levantar. Deus sempre vai levantar uma pessoa para abençoar a sua vida, ainda que seja somente pelo exemplo. Ainda que seja somente uma pessoa que você precisa copiar, ver o que ela está fazendo e fazer igual. Sempre tem uma pessoa para abençoar a sua vida, um professor, um chefe, um amigo, um líder na igreja, um pastor, um discipulador, uma tia que ora, uma mãe que ora, um avô que ora. Sempre vai ter uma pessoa na sua história. Não despreze o que ela está liberando sobre a sua vida, porque isso vai te dar destino. O casamento, a carreira, o ministério, os propósitos que foram colocados na nossa frente, não despreze a troco de nada, ou porque talvez você não está vendo o resultado no curtíssimo prazo. Continua perseverando na palavra que Deus tem algo mais excelente para a sua vida. Então nós falamos aqui do primeiro sabotador da nossa história, o desprezo. Desprezo pelas promessas, desprezo pela palavra profética, desprezo por aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, desprezo pelos princípios que nos levam para o céu. É o primeiro ponto que o inimigo tenta nos induzir a sabotar a nossa história. O segundo ponto, o medo ou a hesitação. Medo, hesitação, falta de coragem de dar um passo, no momento que nós temos que dar um passo. Juízes capítulo 5, nós vamos... 5 aqui eu coloquei errado, eu acredito que é o 4, mas a história de Baraque, agora sim é Baraque, está em Juízes capítulo 4 e 5. A Bíblia diz que depois que morreu Eude, o juiz, Jabim, o rei cananeu, oprimia a terra de Israel e oprimiu a terra de Israel por 20 anos. Mas o povo clama a Deus e Deus levanta Débora, a profetisa, que profetizava nas montanhas de Efraim, debaixo da palmeira que tinha o nome delas, palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. E o povo de Deus ia consultar Débora. Débora, ela não profetizava nas capitais, Débora, ela profetizava em um lugar específico nas montanhas de Efraim, porque o povo ali estava vivendo debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão. Mas todo mundo que queria consultar o Senhor ia até Débora e Débora profetizava. Um dia Débora manda chamar Baraque. E ela chama Baraque e ela libera uma palavra sobre a vida dele. Ela fala: Baraque, por acaso Deus não mandou você juntar um exército de 10.000 homens, de Naphtali e de Zebulon, e lutar contra Jabim? O que está acontecendo aqui nessa história, irmãos, é que Deus chamou Baraque, através da palavra profética, liberada por Débora, para ele fazer aquilo que nos últimos 20 anos ninguém tinha feito na história de Israel. O problema da história de Baraque é que os últimos 20 anos ele viveu debaixo de uma opressão, debaixo de um jugo de Jabim. E quando a pessoa está debaixo de uma opressão, debaixo de um jugo, e aqui eu posso falar quando a pessoa era do mundo e vem para Cristo, ou quando a pessoa passou uma vida inteira de luta, uma vida inteira de necessidade, de escassez, de tribulação, de privação, luta com a sua família, luta com seus filhos, luta com o desemprego, luta com saúde, luta com doença. O problema de uma pessoa que passa 20 anos debaixo de uma luta dessa, é que quando Deus chama e faz promessas e fala: eu tenho algo melhor para a sua vida, o peso desses 20 anos pesa.
e a pessoa hesita. E o medo vem e a pessoa fala, será que Deus tem isso para a minha vida mesmo? Será que Deus está contando comigo mesmo? Então eu queria ler aqui só um trecho. Juízes capítulo 5, do 6 ao 9, mandou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhes, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai, atrai gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, o capitão do exército de Jabom com os seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, eu não irei. O que Baraque está fazendo? Ele foi chamado, ele foi convidado, mas ele colocou uma condicionante, ele colocou um plano B, ele colocou uma ressalva, porque ele hesitou em ir somente debaixo da palavra. E disse-lhe, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes. Você viu como ele sabotou a história também? Aquela jornada tinha uma honra, tinha uma recompensa, Deus ia fazer algo grande na vida de Baraque. A partir daquela jornada, pois a mão de uma mulher, o Senhor venderá Sísera, e Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Baraque foi, irmãos. Ele aceitou o convite, ele foi, mas ele colocou algumas condicionantes. O pastor Bill Johnson fala que quando nós obedecemos de forma tardia ao Senhor, ainda tem valor, mas mitiga o efeito de como se a gente tivesse obedecido na hora. Quando Deus dá uma palavra, uma direção, se a gente obedecer de forma tardia, ainda vai ter efeito. Mas ela minimiza, ela reduz o efeito se a gente tivesse obedecido na hora. Porque tem palavras que o Senhor libera sobre as nossas vidas, que Ele já preparou o momento, a estação, é para aquele tempo, é para aquele momento, é para aquela estação nas nossas vidas. Então, quando nós falamos um sim para o Senhor de forma tardia, tem o seu efeito, tem o seu valor. Mas quando a gente fala sim para o Senhor na hora certa, no tempo certo, no tempo do comando de Deus para as nossas vidas, tem o efeito pleno e tem a honra da jornada, que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Deus prometeu através de Débora que faria algo na vida de Baraque. Os pais dele não fez, os avós dele não fez, a geração anterior não fez, agora chegou a vez dele de fazer, e Deus falou, Baraque é com você. Mas ele hesitou. Essa realidade de 20 anos, irmãos, de opressão que ele tinha passado, pesou demais. Então, quando Deus chama ele, esses 20 anos pesa na fé dele. Esses 20 anos pesa na decisão dele. Baraque não foi preparado, irmãos, para esse momento, e isso também é um dos motivos que ele hesitou. Olha a situação. Deus chama Baraque e fala, você vai enfrentar Sísera, capitão do exército de Jabim. E Baraque vai com uma certa hesitação, mas foi Deus que chamou ele. Do outro lado tem Davi, que Deus não chamou para destruir gigantes. Que nenhum profeta foi falar para ele, Davi, vem porque Deus está te chamando para destruir gigantes. Mas Davi, por 2 motivos, na hora que ele viu o gigante, na hora que ele viu que tinha uma recompensa, ele se prontificou. E por que ele se prontificou? Primeiro, porque ele era cheio do Espírito Santo. E toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, na hora que ela vê uma oportunidade, ela se entrega para essa oportunidade de fazer algo de valor para a sua nação. Então Davi fez isso, Davi se posicionou, Davi foi proativo nessa situação, ninguém chamou ele foi de entrão, ele foi porque viu uma necessidade. Baraque não, Baraque hesitou, mas a primeira situação, porque Davi tinha o Espírito Santo, e a segunda situação, porque Davi foi treinado para matar gigantes, Baraque não, pelo menos a gente não vê no texto. Davi, enquanto estava cuidando das ovelhas do pai dele, e ele enfrenta leão, e ele enfrenta urso, e ele enfrenta os animais perigosos, ele não entendeu e ele não sabia, mas Deus estava preparando ele para algo ainda maior. O que eu tiro de lição dessa situação é que quando a gente enfrenta as nossas lutas no nosso dia a dia, agradece ao Senhor. Deus, enquanto você está matando seus leões por dia, Deus está te preparando para vencer gigantes. Por quê? Porque quando você chegar diante de Sísera, porque quando você chegar diante de uma promessa, de um chamado, você vai falar, eis-me aqui. Com convicção, com certeza, sem egoísmo, sem um alto ego, sem um orgulho no coração, sem arrogância no coração, sem prepotência, mas também sem medo, sem hesitação. Você vai falar, Senhor, conta comigo, eis-me aqui. A despeito da humanidade de Davi, ele falou, eis-me aqui, eu vou enfrentar. Não tem uma recompensa, não tem um valor, eu vou enfrentar. Eu fui preparado para isso. O Senhor, Ele nos prepara para isso em diversas situações. As situações que a gente passa no nosso dia a dia, irmão, são situações que o Senhor está nos preparando. São situações que o Senhor está me preparando.
Eu passei por várias situações de trabalho que eu não gostava. Enfrentar uma linha de produção, não é bem, isso é bênção. Todo trabalho é abençoado, irmãos. Todo trabalho que é santo é digno. Às vezes o Senhor vai te colocar em situações ali que você vai precisar sofrer um pouquinho. Na Bíblia nós vemos essa situação com vários homens, com várias mulheres. Foram conduzidos por tempos difíceis. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Tem situações de deserto que o Senhor nos conduz, para lá nos treinar, nos capacitar. Porque um dia, quando a gente recebeu a palavra profética, quando for um momento, e ele falar, o Senhor conta com você, nós não vamos hesitar, nós não vamos ter medo. Nós não vamos pedir um escape, um plano B, que é o que Baraque fez. Davi recebeu a sua recompensa ao enfrentar Golias. Baraque perdeu a honra do seu empreendimento para uma mulher, porque ele hesitou em falar sim para o convite do rei. E ele hesitou em falar sim, porque ele não estava cheio do Espírito, e porque ele não foi treinado para isso. Se Baraque tivesse enfrentado outros generais, se ele já tivesse vencido outros exércitos, se ele já tivesse enfrentado uns leões na sua vida, uns ursos na sua vida, na hora que Deus falou, Baraque, eu conto com você, ele ia falar, eis-me aqui, Senhor. Já passei por situação pior, eu já passei por coisas mais difíceis, eu já passei pelo fogo, pela espada, já passei pelo deserto, já passei pelos mares. Ele ia falar igual Paulo, eu já enfrentei frio, chuva, fome. O que vai me separar do amor de Cristo? Situações, tribulações, por que nós não vamos fazer? Por que uma chuva vai me impedir? Por que uma situação adversa vai me paralisar? Por que eu vou deixar de fazer porque está frio? Quem aqui passou 12 anos acordando 4 da manhã para ir trabalhar no meio do frio, no meio da chuva, você acha que vai deixar de vir para a igreja por causa de uma garoa? Vai perder um compromisso por causa de uma garoa? Vai perder uma célula, uma convicção, algo que sabe que é importante? Quem precisava trabalhar por anos e anos, das 5 da manhã até 9 horas da noite, para cumprir com seus objetivos ali, para ver a sua história, vai ser indisciplinado, irmãos, para coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos, que nós já passamos. Deus já te preparou, irmãos. Se Deus não te preparou, fique em paz, você está na fornalha, Ele está te preparando. Ele está te forjando para um tempo de expansão, para uma estação de crescimento, para uma estação de falar sim, de vencer Cícera, de vencer Golias, de vencer gigantes. Se alegra no Senhor por essa realidade. Mata os seus leãozinhos aí, com fé em Deus. Davi, ele não se escondeu, ele se prontificou a despeito da sua humanidade. Por isso, hesitar ou se esconder também é um grande sabotador da nossa história. Quando o Senhor te convidar, quando o Senhor te falar, vem, você fala, eis-me aqui, sim. Não hesita, não tenha medo e não se esconde, porque a Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada embaixo, em cima de uma montanha. Todo mundo vai ver a sua luz que está brilhando. Todo mundo vai ver o seu potencial. Todo mundo vai te chamar pelo nome daquilo que Deus já te chamou. E você vai ser abençoado na terra. Não se esconda, não hesita. O próximo desafio que vir para você no trabalho, vai porque o Espírito Santo é com você. No nome de Jesus. Todas as vezes que nós declinamos do chamado por medo ou hesitação, nós estamos também sabotando a nossa própria história. Salmo 95, versos 7 e 8, a Bíblia diz, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação do deserto. Se você ouvir a voz de Deus, se você discerniu, se os irmãos estão falando, se você está sendo desafiado, se as pessoas estão achando que você pode, não endureça o seu coração. Procure entender do pai se é Deus que está falando, porque às vezes é a mãe que fala, né? Não, meu filho tem potencial para ser rico. Não, meu filho tinha que ser o pastor lá, tinha que mandar em tudo. Não, meu filho tinha que ser o dono dessa empresa, meu filho... Então, quando a mamãe falar, reflete um pouco melhor. Agora, se as pessoas, todo mundo está falando, se é consenso, se Deus colocou no coração de todo mundo, porque tem coisas a seu respeito, que Deus já falou para todo mundo que está à sua volta, mas você ainda não percebeu. E o Senhor permite que isso aconteça para que o seu coração não se ensoberba. Para não vir soberba no seu coração, para não vir orgulho no seu coração. Então, talvez você vai ser o último a perceber, mas está todo mundo falando. Deus tem algo com você na terra. O primeiro foi a indiferença ou o desprezo, o segundo foi o medo ou a hesitação, e o terceiro é a falta de um fundamento gerado pela receptividade na palavra. Falta de fundamento. A falta de fundamento também sabota a nossa história. Em Oséias 4:6 a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quando nos falta conhecimento, nós somos destruídos, em todas as áreas da nossa vida. Tudo o que a gente precisa para dar o próximo passo é conhecimento. Da parte de Deus, da parte dos homens, conhecimento formal, discipulado, conhecimento.
Mateus 13, do 19 ao 23, vai falar da parábola do semeador que foi a semear no meio do caminho. A mesma coisa, irmãos, a gente vai ver sabotadores de história aqui. Então, em Mateus 13, do 19 ao 23, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E as primeiras sementes que caíam do bolso dele caiu na beira do caminho. E essas sementes que caíram na beira do caminho, as aves vieram, comeram essa semente, e essa semente não produziu frutos. Essas aves é o inimigo. Então tem palavras que são lançadas também, que caem no meio do caminho, e que às vezes a gente sai do culto, a gente perde a palavra que foi liberada. Às vezes quando a gente chega em casa, ou às vezes a gente é abençoado no final de semana, no domingo, mas na segunda-feira às 8 horas da manhã, ou às 6 ou às 7, na hora que o despertador toca, a gente já perde aquela palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Porque a gente não ficou ruminando, não ficou meditando, não ficou descendo para o nosso coração. Então tem sementes que se perdem, tem promessas, tem palavras proféticas que se perdem quando a gente sai do culto. Se você tiver o hábito de anotar aquilo que Deus fala na sua vida, você vai guardar aquilo. E você não vai esquecer. E um dia talvez você precise orar relembrando as promessas. Ou trazer para o seu coração a memória, as promessas que foram liberadas sobre a sua vida. A segunda semente, ela é plantada em um terreno rochoso. E esse terreno rochoso, como essa semente ela não tem raiz, não se aprofunda a raiz, vem as angústias, vem os problemas. Vem o sol, vem a chuva, né? Que a Bíblia diz ali, vem o sol, vem a chuva. E como essa árvore não tem raiz, ela é queimada e ela também não fica. São também da mesma forma aqueles corações ou os momentos de vida que a gente recebe a palavra. E às vezes a gente até recebe com alegria. A gente vem para o culto, a gente se alegra, a gente gosta da palavra, é uma palavra boa, abençoada, mas não cria raiz, a gente não persevera. A gente vem para o culto no domingo, mas a gente não vem para o ID, ou não vem para a célula, ou não vem para o centro de informação. A gente não persevera, a gente não continua estruturando algo na nossa vida. E como a gente não estrutura algo, vem as aflições, vem os problemas, luta na família, luta financeira, situações que todos os homens passam. Mas essas situações sufocam algumas pessoas e sabotam o destino dessas pessoas. A terceira semente foi aquela semente que foi plantada no meio dos espinhos. É uma semente também que tinha tudo para produzir vida. Mas os espinhos ali, a Bíblia fala das situações terrenas, o materialismo, as riquezas, as comparações, a vontade de viver uma vida carnal. Então essas sementes também foram sufocadas por essas situações. As pessoas recebem a palavra no seu coração. Mas de repente tem uma oportunidade, fala o quê? Eu tenho um amigo, irmãos, um primo que uma vez ele me falou, Ismael, vou sujar o meu nome para comprar um carro. Eu falei, você vai fazer o quê, cara? Não, vou sujar meu nome para comprar um carro, vou comprar e depois não vou pagar. Eu falei, está amarrado. Mas isso é o extremo, né, irmãos? Que é um absurdo. Uma coisa de outro mundo. Mas tem situações da nossa vida que são essas. A gente olha para situações terrenas e passageiras e a gente abre mão de um princípio, de algo que é santo, de algo que é eterno. Por causa de uma necessidade momentânea, por causa de uma vontade momentânea, uma vaidade momentânea, por causa de algo que a gente viu no Instagram. A gente deixa entrar no nosso coração uma amargura, deixa entrar no nosso coração uma comparação, uma derrota, e essa semente ela é sufocada pelas situações da terra. Mas a quarta semente é a semente que foi plantada num terreno bom, no solo fértil. Esse solo, irmãos, esses 4 tipos de solo falam do nosso coração e de como a gente recebe a palavra. Essa quarta semente, ela produziu frutos. Quando nós não recebemos a palavra no nosso coração, como um solo fértil. Quando a gente não medita nessa palavra, quando a gente não foca nessa palavra e procuramos viver à luz dessa palavra, nós também sabotamos a nossa vida. Por que nós sabotamos? Porque a gente começa a dar passos quebrando princípios de Deus. Porque a gente começa a dar passos em desobediência. Porque a gente começa a dar passos em direção oposta. E a gente acha que está andando na luz e a gente começa a construir o nosso castelo. Mas a gente não percebeu que a gente construiu o nosso castelo na areia. E aí vem a expressão, um dia a casa cai. Lutas, ventos, tribulações, vendavais, todo mundo passa. Mas quem constrói a sua casa na rocha, aqui eu estou falando de pessoas que constroem a sua carreira puxando o tapete. Aqui eu estou falando de pessoas que constroem a sua vida financeira baseada em corrupção. Que sabe que o que está fazendo é ilegal, é ilícito e ainda assim continua. Construindo o seu castelinho na areia. Um dia as situações vão vir e tudo vai cair. Mas aqueles que esperam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. É melhor você perseverar no Senhor do que construir um castelinho na areia. Baseie a sua vida em fundamento, na Bíblia. As armas que nós lutamos para prosperar são as armas da luz e não das trevas.
Então, para prosperar, a gente não puxa o tapete de ninguém, a gente é fiel nos dízimos, nas ofertas, a gente é generoso, a gente abençoa, a gente é diligente no nosso trabalho, a gente conduz as coisas à luz da palavra. Não estar receptivo à palavra ou ser ensinável é um dos grandes sabotadores da nossa história. Um coração fechado e cauterizado aborta muitos destinos. Tem pessoas que, da mesma maneira, a mãe fala, o irmão da igreja fala, o pastor fala e todo mundo fala e não ouve. E não aprende, e não muda. E a Bíblia diz que às vezes a gente é corrigido e chega um tempo que a gente é corrigido de uma maneira que não tem mais retorno. Quando a gente fecha o nosso coração para a palavra de Deus, às vezes ele se torna tão empedrado que depois a palavra não penetra mais. Eu creio que o nosso coração, que estamos aqui hoje, não está nessa condição. Porque a Bíblia diz que é mais fácil a gente conquistar uma cidade fortificada do que um irmão ofendido. Então, se você tem recebido a palavra no seu coração com um bom grado, gerencie essa palavra, dá um destino para ela, no nome de Jesus. E por último, irmãos, o último sabotador que eu quero falar aqui, que é o maior de todos eles, o maior de todos os sabotadores, a ausência da presença de Deus. A ausência da presença de Deus. Se você se acostumar a viver uma vida sem a percepção da presença de Deus, viver uma vida sem a direção do Pai, tomar as suas principais decisões sem a direção de Deus. Essa semana eu estava conversando com o irmão, com o Heitor, estava dando uma dica para o Heitor, que ele já contou um testemunho sobre isso. Todos os dias a gente acorda, a gente ora, a gente fala com Deus. E quando a gente tem situações difíceis, intransponíveis, a gente pensa na agenda do nosso dia. Senhor, hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. Pai, eu coloco nas tuas mãos. Pai, vai na minha frente. Pai, me dá uma estratégia. Pai, me dá uma direção. Pai, entra comigo nessa reunião. Senhor, traz à existência aquilo que não existe. Se você não faz isso, começa a fazer isso, que você vai ver como a sua vida vai destravar. Como vai ter problemas insolúveis, que você vai chegar lá e o problema vai estar resolvido. Porque Deus vai fazer, e mais do que isso, às vezes você vai parar e nesse tempo de oração, você vai parar para ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai conduzir a sua imaginação. E o Espírito Santo ele vai falando para você o que você tem que fazer. Quando você chegar diante desse tema, liga para fulano, pede ajuda para ciclano. O Espírito Santo vai colocar nomes no seu coração, nomes no seu pensamento, vai te dar nomes de pessoas que você precisa ligar, de pessoas que você precisa falar, de pessoas que vão te ajudar, de estratégia. E o Espírito Santo vai conduzir completamente, e você vai começar a fazer e você vai ver como isso vai dar certo na sua vida, quando você convida o Senhor para o seu dia a dia, para a sua realidade, para o seu coração, para tomar as direções, para te ajudar, para te dar um suporte, quando você está cheio da presença dEle. Porque quando você decide enfrentar o seu dia de peito aberto, decide resolver os seus problemas de peito aberto, na sua possibilidade, na sua condição, a chance de você causar mais problemas ela é muito grande. Se enche da presença de Deus, porque se enchendo da presença de Deus, é muito mais provável que a sua vida vai ter muito mais futuro e você não vai sabotar a sua história. Você vai tomar decisões à luz do que o Espírito Santo tem falado para você. Através das pessoas, através dos irmãos, através da palavra e através das impressões no coração. Não andar com Jesus, estar com Ele no secreto, desfrutar da sua presença, desfrutar de plenitude, é o maior de todos os sabotadores. Em João 4,10, eu acho que essa é a última história de hoje, irmãos. João 4,10, tinha uma mulher. Essa mulher, ela tinha uma amargura no seu coração. Essa mulher, ela casou 5 vezes. E por 5 vezes ela casou e divorciou, casou e separou. E ela não parava com marido nenhum, não parava com homem nenhum. E o homem que agora ela estava não era o marido dela, era um amante, era um homem que ela tomou de uma outra mulher. No fundo, o que essa mulher tinha era uma inquietude na sua alma e no seu coração. Que ela não entendia, mas no fundo o que ela tinha era um vazio de Deus. E porque ela tinha esse vazio de Deus, eu estou falando aqui da mulher samaritana. Lá no verso 4:10, João 4:10, só o final da história, Jesus vai falar para ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Essa mulher, pela ausência de Deus, pela ausência de Jesus, da presença no coração dela, ela sabotou a história dela. Ela estava sabotando a vida dela. Casando, descasando, se atrapalhando, uma vida completamente enrolada. Claramente ela não conhecia Jesus. E a consequência prática na vida dela, na sua vida, ela vivia sabotando a própria história em busca de preencher esse vazio. Ela teve esses 5 maridos e o que agora tinha não era seu. Uma mulher ferida, ferindo a muitas pessoas. O problema da pessoa que sabota a própria história é que ela também é tentada a sabotar as histórias dos outros.
essa mulher arruinou a história de muitas famílias. Toda pessoa que sabota a própria história, ela vai querer te induzir a sabotar a sua história também. Quantas pessoas não entram num vício por causa de um convite? A pessoa que convida o outro para beber, para usar alguma coisa, ela sabe que está fazendo mal para ela. Mas ela não quer estar sozinha ali, e a sua companhia lá valida a decisão dela, valida o que ela está fazendo. Ela sabe que está indo para o buraco, mas não quer ir sozinha. Essa mulher samaritana, ela estava casando e descasando, tomando marido, ela estava destruindo famílias. Por onde ela passava, ela destruía famílias, buscando preencher um vazio que estava no coração dela. Em Hebreus 12:15, a Bíblia fala: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela se contaminem a muitos. Quando as raízes de amargura brotam no nosso coração e traz perturbação para a nossa vida, isso contamina muita gente. Uma pessoa perturbada contamina toda uma família. Tem família que não se acerta com Deus na igreja por causa de uma pessoa perturbada. Então não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe o seu coração. E como eu não deixo que nenhuma raiz de amargura perturbe o meu coração? Não me privando da graça de Deus. Recebe a graça de Deus com alegria no seu coração, ciente da presença dEle. A amargura dessa mulher brotou uma grande perturbação que contaminou muitas pessoas. Toda pessoa que busca por algo, presta atenção nisso e vê se encaixa em alguma área da sua vida. Assim como eu faço na minha, eu procuro sondar o meu coração, pedir para o Espírito Santo sondar o meu coração. E trazer à luz o que está direcionando a minha vida, o que está me fazendo tomar as decisões. Toda pessoa que busca por algo de uma forma desequilibrada, na verdade ela está buscando por algo que possa preencher o vazio que suga a sua alma. Tem pessoas que, assim como essa mulher, ela estava buscando desesperadamente. Não sei se era por um casamento, não sei se era um problema emocional que ela tinha, uma lacuna emocional. Eu não sei se ela queria uma família. Eu não sei se ela estava se comparando porque todo mundo casou e ela não era bem casada. Eu não sei o que acontece. Mas todas as pessoas que estão buscando de forma desequilibrada por algo, que pode ser dinheiro, que pode ser uma carreira profissional, que pode ser um esporte, que pode ser a beleza, que pode ser sexo, que pode ser às vezes até um ministério. Todas as pessoas que estão buscando de forma desesperada estão procurando preencher um vazio na sua alma. Porque a Bíblia diz que quando nós temos Cristo, nós temos plenitude, nós temos equilíbrio entre todas as coisas. A Bíblia diz: sede sóbrios, sede equilibrados, sede ponderados. A gente precisa entender se nós estamos buscando por isso também, buscando preencher a nossa alma de alguma forma, e tem coisas que até parecem que são boas. A gente conhece isso com o dinheiro, não é? As pessoas que abre mão de muita coisa, da família, do ministério, da presença de Deus, por causa do dinheiro, ou por causa de uma carreira, ou por causa da beleza. Quando você vê uma pessoa fazendo muita plástica, muita situação, muita coisa, existe um vazio naquela alma. Essa semana eu vi a reportagem de uma artista que casou, acho que estava no 18º casamento, não sei nem falar, 18º casamento. Existe um vazio ali, irmãos. A gente não olha com julgamento, a gente olha com misericórdia. Mas existem vazios que precisam ser preenchidos, que só a presença de Deus vai preencher. E se a gente não se encher dessa presença, a gente vai ficar buscando coisas. Eu acho incrível, irmãos, as pessoas que querem escalar o Everest. Eu acho lindo, irmãos. Eu acho bonito. Desafio, superação, autorrealização e não sei o quê, e vou para lá, e quero ir para a Lua, quero ir para Marte. Glória a Deus. Mas o que você está buscando? O que você está tentando provar? E para quem? Como está o teu coração? Tem plenitude? Porque se no teu coração tem paz, irmãos, você não precisa fazer uma coisa de outro mundo para ser feliz. Você é feliz com o que você tem, do jeito que você é, e o Senhor vai acrescentar aquilo que tem que ser acrescentado na sua vida, no nome de Jesus. Então, assim como essa mulher buscou em vários casamentos e maridos, tem pessoas que buscam no dinheiro, nos esportes, na perseguição desenfreada pela beleza e em todas essas coisas. Em vícios é a mesma situação, mas todo desequilíbrio indica um desespero da alma. Se enche de Deus, irmãos, para a sua alma não buscar coisa errada. Se enche de Deus para que o desespero não tome o seu coração e você sabote a sua própria história. Quantas pessoas não tomaram uma decisão errada, baseada em um momento e em uma amargura, e destruíram definitivamente a sua vida? Irmãos, para a gente entrar em um problema, é rapidinho, para a gente sair desse problema, eu falo por experiência própria, vão ser alguns anos, de trabalho e diligência. E tem muita gente ainda saindo, amém? Para a gente encerrar aqui, quero convidar os irmãos do louvor, nós vamos orar por esse tempo. Mas, irmãos, então ficou claro para nós que a Bíblia nos ensina a não sabotar a nossa vida, porque o nosso inimigo não pode nos parar. Ele só pode nos induzir a gente se sabotar.
A gente se sabota quando a gente é indiferente às coisas de Deus, às promessas e à sua palavra. Quando a gente age por medo ou por hesitação. Quando a gente não se fundamenta na palavra para as nossas decisões. E quando a gente não anda na presença. Porque não andar na presença gera amargura. Gera decisões erradas. Dessa maneira nós nos sabotamos. E para encerrar aqui, ao contrário do que alguns homens que citamos aqui, nós vemos, por exemplo, Ruth e Noemi, duas pessoas que não tinham chamado, duas pessoas das quais Deus não tinha liberado nenhuma palavra profética, mas mesmo sem uma promessa ou sem uma unção formal sobre as suas vidas, as suas decisões e o seu posicionamento os levaram a experimentar uma realidade extraordinária. Eles se convidaram para as bodas e foram muito bem recebidos pelo rei. Eles não hesitaram quando tiveram que falar o eis-me aqui. Deus não foi lá convidar Neemias, não foi lá convidar Ruth. Eles se ofereceram. Eles falaram, Senhor, eu posso. Senhor, eu estou vendo que tem uma necessidade aqui, ninguém está fazendo, eu posso. E nisso que eles se ofereceram, eles foram muito bem recebidos por Deus. E Deus abençoou grandemente a história de Ruth e a história de Neemias. Assim como Davi, que foi preparado para enfrentar gigantes, Deus vai nos colocar diante de cenários que todo mundo teme, mas nós vamos enfrentar sem hesitar. Às vezes o Senhor vai te colocar diante de situações que está todo mundo com medo de enfrentar. Na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. Às vezes Deus vai te colocar diante de algumas guerras que ninguém gostaria de travar. Mas você vai falar sim sem hesitar. Porque você vai crer que não vai ter mais hesitação no seu coração. Se alguém vê em você um potencial para algo que é bom, para algo que é excelente, ou fala que você tem esse potencial, talvez algo que é até a resposta da sua oração, não despreze, não tenha medo e nem hesite. Busque um fundamento na palavra para você para dar todos os passos sobre os princípios eternos do Pai. Busca a presença de Deus para você alinhar as motivações do seu coração e diga, eis-me aqui. Governe a sua história dando o próximo passo. Pode ser esse o tempo. Receba as indicações como um convite do Pai para algo melhor. Isso pode ser um indício de um grande chamado e provavelmente está apontando para o seu destino. Se o noivo te chamou, coloca as vestes de chamado e vem. Não repara nos mensageiros, o chamado do rei. Tem muitas pessoas que não vêm, porque repara no mensageiro. Tem muitas pessoas que não vêm porque olha para o João, para o Mateus, para o Ismael, e não vem. Quem te chamou foi Deus, foi o rei. O Senhor tem dado sinais, desde que você é jovem, daquilo que Ele quer fazer na sua vida, daquilo que Ele quer trabalhar sobre a sua vida. É tempo do eis-me aqui ao Senhor, é tempo de vencer, é tempo de saltar muralhas, é tempo de vencer inimigos, é tempo de desbaratinar exércitos inimigos. É tempo de você falar sim para Deus, é tempo de se posicionar e falar, Senhor, eu aceito esse convite. Deus já te deu diversos sinais, diversas indicações de aonde Ele quer te usar, do que Ele quer fazer na sua vida, dos inimigos que você precisa enfrentar. Talvez você é a coluna que a sua casa está esperando para liderar um grande mover de Deus, para liderar um novo tempo e uma nova estação sobre a sua família. Então não repara no mensageiro, foca no convite. O Senhor está te convidando nesta manhã a dar um passo de fé ao longo desta semana. Situações que você estava com receio, com medo, situações que você estava declinando, e situações que você estava olhando para você mesmo e dizendo, Senhor, eu não sou capaz. Você tem razão, você não é capaz, porque não é por você, é pelo Deus que está dentro de você. É pelo Espírito que habita em você. Ele vai te direcionar, Ele vai te ensinar todas as coisas, Ele vai te capacitar no meio do processo, Ele vai te colocar diante dos cenários que você vai vencer e que vai manifestar a glória dEle.